E aí, pessoal, voltei com mais um vlog pra vocês. Aparentemente vocês gostaram desse formato. E eu gostei de fazer também. Então eu vou começar a gravar aqui a rotina de mais um dia. Hoje teríamos um dia de plein air. Eu ia sair pra pintar ao ar livre. Só que simplesmente começou a chover e não para. Então adiei a ideia de plein air. Então eu vou pintar aqui mesmo dentro do escritório. Vou passar um tempinho aqui pintando alguma coisa e eu vou compartilhar com vocês. Eu não vou fazer uma semana de gravação, eu vou tentar fazer, sei lá, um dia ou algumas gravações ao longo da semana para não ficar um vídeo muito longo. Então eu vou tentar separar, sei lá, uma pintura por vídeo, talvez? Algum projetinho pequeno? Vamos começar desse jeito, depois a gente vê o que a gente faz, tá? Eu tô aqui nesse meu momento de leitura. Toda manhã eu tô criando o hábito de leitura novamente, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Duolingo. Não sei se vocês assistiram, mas eu falei o porquê que eu desinstalei o Duolingo. Então nesse momento agora, eu acabei de tomar um cafezinho. Eu estaria jogando Duolingo, tentando fazer ponto, tá ligado? É o clássico da minha rotina, assim. Pelo menos meia hora por dia. E aí eu troquei, e ao invés de ficar jogando Duolingo, eu estou lendo este livro aqui, ó. Eu já li um livro inteiro sobre café que eu queria ler há muito tempo e eu ficava enrolando. Eu já li ele inteiro e eu já tô terminando esse livro aqui do James Gurney. Ó, que beleza, não sei se dá pra ver aí, mas eu tô quase terminando esse livro. E como que eu tô fazendo? Eu pego pra ler ele em voz alta. É horrível pra quem tá perto de mim, mas, sei lá, eu acho que funciona muito bem pra treinar um pouco do meu inglês também. Eu já uso meu inglês, eu tenho um inglês relativamente fluente, assim, não é o melhor inglês do mundo, mas é o inglês das ruas, tá ligado? Eu consigo me comunicar muito bem com o pessoal do trabalho e tal. Eu gosto de manter aquecido, sabe? Porque eu sinto que quando eu passo muito tempo sem falar inglês ou me comunicando em inglês, eu fico um pouquinho frio e aí eu demoro pra engatar. Então eu tô usando isso pra me manter sempre aquecido na leitura, na verdade na fala do inglês, né? Então tá sendo muito legal. E esse livro é muito legal, cara. É um livro antigaço do James Gurney. Eu vou fazer um review dele em breve pra vocês. Assim que eu terminar, eu já vou gravar um review sobre ele pra falar o que eu achei. É o The Artist's Guide to Sketching, do James Gurney e do Thomas Kinkade, que é um artista que estudou com ele lá no comecinho da carreira do James Gurney. O James Gurney, pra quem não sabe, é o autor do Coloring Light. É fantástico, cara. Então tô gostando bastante até o momento, mas eu faço um review pra vocês em breve. Agora, deixa eu continuar lendo aqui e depois vamos pintar alguma coisa. Valeu! Bom, terminei a minha leitura aqui, li mais ou menos umas 20 páginas, o que é ótimo. Esse livro ele não é muito longo, assim, os textos são curtos, então as páginas têm bastante exemplos, bastante desenho, então é mais fácil de passar essas páginas. Mas eu me sinto bem de ter lido essas 20 páginas, vou deixar um pouquinho para amanhã e em breve eu consigo terminar para fazer um review para vocês. Eu não sei ainda o que eu vou pintar, para ser sincero. Eu tenho vontade de pegar algumas pinturas que eu fiz aqui, e eu queria dar uma finalizada nelas. Então tem aquele mago que eu tava pintando pro desafio que eu não terminei ainda, eu queria dar uma terminada nele. Tem um quadro que eu tava fazendo de uma pintura de flores, que eu também não terminei. Eu deixei ele de um jeito que eu fiquei feliz, assim, do resultado, mas eu queria voltar nele pra tentar puxar um pouquinho mais, pegar algumas referências e puxar um pouco mais a qualidade da pintura, pra trazer mais detalhes, mais informações e, enfim. Eu tenho uma outra pintura, essa bem mais antiga, de uma pintura que eu fiz num plein air, que eu fiz no sítio, de um café que eu gostava muito, que eu amava, mas que eu nunca finalizei. Eu acho que eu vou pegar pra terminar essas 3 pinturas hoje. Sei lá, finalizar umas pinturas antigas, eu acho que pode ser muito interessante, dá pra aprender bastante coisa, finalizando peças antigas também, né? Tentar manter o sentimento que eu tava tendo durante aquela pintura e tal, então eu vou mostrar pra vocês algumas delas. Vamos lá!
Então, ó, essa aqui é a pintura que eu mostrei pra vocês no vlog anterior, que eu trabalhei nela e tal, uma pintura que eu gostei de ter feito, mas ela tá longe de estar final, né? Essa aqui é a segunda pintura que eu tava falando pra vocês. É uma pintura de flores que eu gostei muito de ter feito. Eu gosto muito do sentimento e da linha vermelha que ficou. Eu passei por ela depois, mas eu acho que daria pra trazer mais definição nessa região. Até no próprio vaso daria pra trazer um pouco mais de profundidade. Acho que poderia ficar uma pintura bem bonita. E essa aqui é um plein air que eu fiz há muito tempo atrás, no sítio que tinha um café que eu amava, que era a Cafetina, né? E o sítio se chamava Nosso Quintal. E essa pintura, na verdade, ela me traz uma memória muito afetiva. Eu gosto muito, muito, muito desse sítio, dessas memórias que eu construí nesse lugar. Eu tenho algumas referências dessa época, eu vou tentar encontrar umas fotos que eu tirei lá durante a pintura. No momento ela está um pouco lisona, um pouco lavada demais. Eu queria trazer mais nuances de cor, mais violeta, porque eu lembro de ter uma impressão muito forte desse violeta aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou repassar nessas 3 pinturas no dia de hoje. Vamos lá. Quando eu vou voltar em uma pintura muito antiga, que ficou um tempo exposta a sujeira e a poeira, e é normal, isso acontece aqui, o ateliê ainda, é praticamente impossível conseguir limpar esse ateliê de uma forma sustentável, né? Tem a estante, tem muita poeira aqui. Eu tento limpar, né, sempre, uma vez por semana, mas você sabe como é que é, né? Então o que eu faço é pegar uma escova, tipo essa daqui, que ela meio que é utilizada só para esse tipo de coisa. Eu não uso isso, eu não coloco tinta, eu não sujo de grafite, eu não faço nada. Eu tento usar ela só para limpeza mesmo, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer é pegar a pintura e dar uma limpada para tirar essas impurezas da pintura. Dá pra ver o pozinho voando, assim, sabe? Mas de uma forma bem sutil, e obviamente é importante checar se a pintura não está molhada. Obviamente, essa aqui tá seca, né? Eu uso sempre o Liquin, que acelera o processo de secagem das pinturas, mas eu gosto de fazer isso para tirar as impurezas. Eu não passo pano. Pano eu acho que, especialmente se tiver aqueles mais coloridos, às vezes fica um pouquinho de fibra, ele dá uma manchada às vezes no papel e eu não gosto de arriscar. Então eu uso sempre uma escovinha como essa, tá? Então até a lente aqui tá um pouquinho suja, ó. Vamos tentar limpar a lente aqui. Ó, que beleza. E é nesse momento que eu descubro que eu esqueci a tinta na minha paleta e secou, com certeza secou. Tá tudo seco. Tem um pouquinho do branco, esse verde também tá um pouco seco. Tá tudo seco. Tem um pouquinho do branco só, mas o resto tá bem seco. Eu vou ter que tirar agora. Ai, que saco. Eu sempre esqueço, cara. Pelo menos eu não esqueço de limpar o pincel. O pincel, pelo menos, eu não esqueço de limpar, então tá tudo certo. E aqui não tem jeito. Eu vou ter que usar um pouco de solvente pra dar uma limpada melhor nisso. Não tem pra onde correr. Eu vou ter que colocar um pouquinho de solvente. Hoje, como tá um pouquinho mais fresco, as janelas estão abertas, né? Então tudo certo. Ó, imediatamente, quando eu coloco um pouco de solvente, a tinta já sai totalmente. Então faz parte essa sujeira. Ó, tá quase perfeito. Vou colocar o meu aventalzinho aqui pra não sujar a calça, né? Porque eu sempre faço caca. Aventalzinho. Ah, e eu quero mostrar um negócio pra vocês. Saca só. Olha o que eu ganhei de presente de Sulamun. Caraca, eu comentei numa live
que eu não tinha isso aqui que se chama tento. Você já ouviu falar sobre isso aqui? Ele se chama tento. É um bastãozinho com um courinho na ponta ou um pedacinho de pano na ponta amarrado, bem firme, e que você pode apoiar na pintura para que você possa, usar o pincel com mais firmeza. Então é muito prático ter um desse aqui em casa, né, no seu estúdio, no ateliê. Eu nunca tive um, eu sempre quis ter um. Na verdade, eu tinha comprado uma bengala para usar como tento, só que minha avó precisou usar a bengala e eu dei para ela de presente. Comprei na farmácia mesmo, sabe? E agora eu estou, todo tentado. Entendeu? É isso. Bora pintar. Essa pintura aqui, ela começou como um still life, né? Infelizmente, eu fiz ela baseada em flores de plástico. Elas estão aqui, ó. Não é a mesma iluminação, mas eu acho que dá pra, pegar alguma informação e tentar melhorar essa imagem. Vamos ver o que rola. Hoje, como eu vou fazer várias pinturas diferentes e tal, e eu vou fazer uma pintura depois que vai precisar de bastante cor, que é a pintura do sítio, eu coloquei hoje muitas cores porque eu quero brincar, eu quero testar coisas diferentes. Eu não costumo fazer isso, geralmente eu uso uma paleta bem mais limitada, mas hoje eu tô sentindo que eu quero deixar minha paleta bonitinha, bem colorida, para eu só ir pegando as cores de acordo com a necessidade. Vamos ver o que rola hoje, eu tô a fim de brincar, então eu decidi usar e abusar das cores e das tintas. Então por isso que a paleta é um pouquinho maior, mas não tem necessidade nenhuma, tá? É só mencionando que não tem por que ter tudo isso. Eu tô só esbanjando mesmo. Hoje eu tô pra jogo. Tive que mudar um pouquinho a iluminação aqui, eu liguei a luz artificial que eu tenho aqui no estúdio, porque a luz estava mudando demais. Hoje de manhã estava bem nublado e começou a abrir um solzão, então começou a dar muito reflexo na pintura, estava ficando difícil de pintar, então eu tive que fazer esse ajuste. Então tem aquele balão enorme ali que eu uso de iluminação para as pinturas tradicionais, mas eu também uso para a gravação desses vlogs aqui, entendeu? Então eu ligo ele, ajuda bastante. E agora, de volta à pintura, vamos lá. Eu já estou pintando aqui há bastante tempo. E eu preciso fazer uma pausa agora pro almoço. Eu tô me divertindo bastante, tá sendo muito gostoso. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu tava travado na pintura. Eu tava tentando puxar a pintura e eu não tava sabendo como que eu poderia trazer aquela riqueza de cor que eu tava sentindo que faltava na imagem, né? Eu resolvi esfriar bem a paleta da planta toda para gerar mais contraste com esse fundo amarelão. Eu achei que fosse ser uma opção interessante e de fato eu tô conseguindo trazer um pouco mais de contraste, e especialmente nas cores, mas aí eu tava sentindo que ainda tava faltando alguma coisa e eu não tava conseguindo, puxar de forma alguma, e eu parei de pintar, dei um tempinho, respirei, fui tomar uma água, e a hora que eu voltei eu fiquei olhando pra pintura e eu obviamente, né, tive um insight, eu lembrei de uma das coisas mais importantes para a gente trazer cores e essa vibração para a pintura, que é a transição. Então, o que eu optei por fazer, e eu acho que está dando um resultado interessante, é encontrar uma cor certa, mais saturada, para fazer a transição da sombra mais fria para essa luz mais amarelona que eu estou colocando na pintura. Pequena mudança de planos, eu tive que parar a minha pintura porque eu tive gravação hoje. Eu gravei um vídeo que já deve ter ido no ar ou vai em breve, que é um vídeo sobre ergonomia, que eu acho que ficou muito divertido, ficou muito legal. Mas eu não consegui continuar a pintura, então eu vou ter que fazer uma pausa, eu tenho que resolver outros compromissos, vou ter que dar uma limpada nos pincéis. Esse é um problema, esse é um rolê de pintura tradicional. São 10 horas da noite. Eu consegui avançar um pouquinho mais a pintura, cheguei em casa agora há pouco, continuei pintando um pouco e gostei do resultado.
Acho que era o que eu queria chegar mais ou menos hoje, trazer mais profundidade, trazer um pouquinho mais de cor, tirar aquele aspecto muito cru daquela pintura, que até dava um charme para a pintura. Alguns diriam até que eu estraguei a minha pintura original, mas eu gosto do que eu fiz, eu acho que eu queria ter a oportunidade de experimentar um pouquinho mais. E agora eu vou pegar para avançar mais uma outra pintura. Eu vou tentar finalizar aquela pintura do mago hoje. Vamos ver se eu consigo fazer isso, pra gente já matar ela e sobrar só a paisagem. Dez e 16, eu precisava de 15 minutinhos para terminar essa pintura aparentemente. Eu não queria fazer muitas coisas, mas eu queria ajustar a mão do personagem, eu queria ajustar um pouquinho a luz que batia no rosto, não estava contente com algumas transições. E eu consegui fazer isso relativamente rápido porque eu reaproveitei parte da paleta da outra imagem. E como eu tinha bastante tinta aqui, então deu para brincar com as transições, foi mais tranquilo, na verdade. Então esse aqui é o resultado do maguinho, pelo menos por enquanto, né? Mas eu já vou assinar os dois quadros, né? As duas pinturas. E acho que vou aproveitar agora, que eu fiz bem rápido, vou aproveitar para pegar a paisagem para tentar avançar já vamos ver até onde eu consigo chegar hoje. Vamos lá. Este aqui é o mago, o maguinho. Aí deu para dar uma retrabalhada na mão e em algumas transições, especialmente no rostinho dele aqui, ó. Acho que ficou melhor. Dessa forma ficou um pouquinho menos parecido com um cartoon, um desenho animado, mas acho que a estética dessa pintura vai ser mais ou menos essa mesmo, não tem muito para onde correr. São 11h40, quase meia-noite aqui, e eu acho que terminei a pintura. Ela não ficou assim a melhor pintura do mundo, mas eu tô feliz de ter feito ela. Me diverti muito colocando um monte de cor. Eu vou deixar ela descansar e amanhã de manhã eu vou dar uma olhadinha com calma pra ver se eu quero mexer em mais alguma coisa, mas eu acho que eu não vou mexer mais não. Eu tentei trazer bastante o sentimento que eu tive pintando ao ar livre essa pintura, né? Só que na época eu não tinha tanta coragem para trazer mais cores, assim, sabe? Tentar brincar mais com as cores. Eu acho que eu consegui trazer mais do violeta que eu queria, que eu lembro de ter visto aquele violeta absurdo na água, o reflexo e tal. Então era um sentimento que eu estava tentando empregar nessa pintura. E eu pintei ela meio de longe, então eu pintei ela meio de pé. Eu chegava perto da pintura para fazer a pincelada, dava 2 passos para trás, via ela. Enfim, eu acho que ela tá passando uma imagem legal. Eu consegui puxar até um pouco mais de contraste, que é alguma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade de fazer antigamente também. Agora eu vou dormir porque eu tô bem cansadinho, mas amanhã a gente conversa para encerrar isso aqui do jeito certo. Valeu! Bom dia, segundo dia aqui, eu tô passando um cafezinho, vou fazer a minha leitura do dia e já eu vou ver como que ficou a pintura, porque eu tenho esse problema de no dia seguinte eu odiar tudo que eu fiz, então eu tô tentando trabalhar isso. E eu tô feliz de ter feito a pintura ontem, muito animado de ter conseguido trazer umas cores, uma aura um pouco mais intensa para essas pinturas, porque eu acho que elas estavam muito lavadas, muito blasé. Então, vamos ver. Agora eu vou tomar meu cafezinho.
Rapidão, eu acabei de terminar de ler um capítulo aqui e é incrível como o James Gurney, ele tá sempre à frente do tempo dele, né? Ele acabou de pedir aqui pra você dar um like nesse vídeo se você gostou, compartilhar aí com algum amigo seu que gosta de arte, de rotina de arte, esse tipo de vídeo aqui, e quem sabe convidar esse seu amigo pra conhecer a nossa comunidade lá no nosso Discord, a nossa comunidade para membros. Você explica pra ele ali o quão legal é a nossa área de membros e tal. E tudo isso, cara, o James Gurney explicou nesse livro aqui, ó, antigaço, que ele acabou de relançar. Pô, legal, né, meu? Ele já sabia da nossa área de membros, hein? Pô, a La Primes é foda mesmo, meu. Putz. Pô, demais. Chegamos ao final de mais um vlog. Vocês estão gostando desse formato? Eu tô fazendo porque vocês pediram muito nos comentários. O pessoal gostou bastante de poder acompanhar o processo de pintura. Eu acho que não é nem processo de pintura necessariamente, mas é mais uma questão da rotina. É o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir no YouTube atualmente. Já falei, né? Eu acho que o Buzz faz um conteúdo bem legal nesse formato. A Paula Milanes também faz um formato muito legal que fica como indicação para vocês, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, tá? Então, vamos lá para as pinturas finais, ó. Então, essa aqui é a pintura da paisagem. Eu tive um trabalhão para deixar do jeito que eu queria mesmo. Eu acho que nem tá ainda 100% do jeito que eu queria, mas eu acho que para essa pintura aqui eu já encerrei. Mesmo não conseguindo atingir exatamente a qualidade que eu gostaria, eu acho que eu preciso fazer mais pinturas. Não é uma questão de eu ficar passando mais tempo nessa específica aqui. Para ela, eu acho que eu já consegui concluir o que eu queria. Quando eu pintei essa arte aqui, eu estava no sítio, né? Foi um plein air que eu fiz, junto com o Vini Posteraro, provavelmente. A gente ia nesse café que era muito bom e passava tipo a manhã toda pintando lá ao ar livre. E eu quero muito retomar esse hábito. E a minha sensação, quando eu fiz essa pintura, era de que o violeta era muito intenso, muito lindo, né? Então, eu quis trazer bastante dessa ideia do violeta aqui na parte inferior, mas eu queria também percorrer o reflexo do céu e eu queria profundidade nas árvores. E eu tentei voltar com isso nessa retomada da pintura. Eu acho que ficou legal, assim. Eu quero que seque agora para eu passar um verniz para trazer essas cores de volta, para ver como que fica o resultado final. Tô ansioso. Vou deixar secar agora, depois, no futuro, aí eu trago para vocês quando eu invernizar essas pinturas e tal. E as outras duas pinturas também, essa aqui, eu só queria ter dado uma retrabalhada na mão, em algumas transições, na barba, e agora eu acho que eu posso chamar ela de final, entre aspas. Tipo, de novo, não é uma pintura que tem aquele acabamento profissional, é um estudo, né? Então eu quis terminar o estudo de um jeito rápido também, por isso que eu gastei 15 minutinhos para finalizar essa pintura, mas eu sinto que agora também cheguei num resultado que me satisfaz, digamos assim. Tipo, agora eu olho para ele e eu não me sinto tão incomodado quanto eu tava da última vez, né? Essa pinturinha aqui que eu quis trazer mais profundidade, mais contraste e mais cores também. Eu achei que essa pintura, ela tinha um certo charme de ser mais monocromática, mas eu quis aproveitar essa oportunidade para tentar buscar por mais cores, sabe? Mais transições, mais... Eu tô numa fase colorida da minha vida. E eu queria trazer um pouco mais de violeta, um pouco mais de rosa, para contrastar com esse fundão amarelo, né? Eu tirei aquelas linhas vermelhas que eu tinha feito, né? Como sketch, mas ainda dá pra ver uns resquícios delas, dá pra ver que elas existiram em algum momento, então faz parte do processo da pintura ela ter várias camadas de leitura, né? Então, esse aqui é o resultado final, e eu tô bem contente, cara. Eu fiquei contente com o que eu consegui fazer. É claro, de novo, né? São experimentos, são testes que eu fiz, e eu tô muito satisfeito de poder trazer isso de volta pra minha vida. Não é nem aqui pro YouTube, pra minha vida. Essas pinturas... Tem pintura aqui que estava parada há mais de 1 ano, sem eu finalizar, só esperando aquele momento de inspiração que um dia eu vou finalizar. Agora não, cara. Agora eu vou pegar e vou fazer tudo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Vou usar o meu final de semana para isso e vou registrar aqui para vocês. Então, esperem mais ou menos uma frequência de um vídeo por semana ou a cada 15 dias, mas eu vou tentar
trazer sempre esse tipo de conteúdo aqui para vocês, porque eu gostei de fazer também. E aí, vocês gostaram? Não esquece de deixar seu comentário, por favor. Deixa sua avaliação. Se você chegou até aqui, é porque você provavelmente gostou desse vídeo, né? Então, deixa sua avaliaçãozinha positiva aí, não custa nada pra vocês. É a nossa moeda de troca. E considera dar uma olhada na nossa área de membros, cara. Porque tem muito conteúdo, tem aulas de pintura digital. Aí sim é a parte que eu domino um pouco mais, né? A pintura digital, já trabalho com isso há muitos anos. Tem um monte de aula lá, a nossa comunidade é incrível. Tem um monte de recurso pra vocês usarem nos seus estudos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Até a semana que vem, talvez? Hein? Quem sabe? Tchau, tchau.